Dois desafios, duas famílias, duas jornadas de sobrevivência que estão prestes a se encontrar. Enquanto uma família busca o caminho de volta para casa, a outra transformou uma ilha em seu lar. E sem que nenhuma delas imagine, esse encontro pode mudar o rumo das duas jornadas. Chegou a hora deles partirem. Brenda, Arthur, Aurora, Ravi. E claro, a fiel companheira da família também. Depois de organizar tudo e preparar os suprimentos para a viagem, nossa família finalmente deixou a ilha tropical. Toda a estrutura construída durante esse tempo agora seguia presa à plataforma flutuante. De longe, a feiticeira observava tudo. Ela ficou feliz ao ver que a ilha permanecia exatamente como antes. Agora, ela continua como guardiã daquele lugar. A viagem continuava. Os dias iam passando e a rotina seguia dentro da plataforma. Brenda mantinha tudo organizado. Arthur fazia pequenos reparos, reforçava a estrutura e garantia que tudo continuasse funcionando. Aurora e Ravi também seguiam com as atividades do dia. A viagem estava tranquila. O mar permanecia calmo, e isso ajudava muito na navegação. Muitas noites se passaram, e muitos dias também, sempre em alto mar. Mas dessa vez, tudo era diferente. Brenda e Arthur estavam muito mais preparados. O conhecimento de Arthur mantinha toda a plataforma em perfeito funcionamento, enquanto Brenda administrava os recursos da família. Reabasteciam quando era necessário e voltavam para a viagem, sempre procurando algum sinal de civilização, até chegarem a uma região mais distante. Um lugar diferente de todos os outros. Lá era cercado por pequenas ilhas e com muito mais áreas para explorar. Pela primeira vez, eles sentiram que poderiam estar mais perto de encontrar alguma pista. Enquanto isso, Zoe, Coral, nosso robozinho e todos os animais seguiam mais um dia de rotina. Zoe passou a manhã limpando a praia, recolhendo tudo que o oceano trazia. Depois, resolveu nadar até algumas ilhas menores, para limpar aquela região também. Era algo que fazia com frequência. Enquanto nadava, algo chamou sua atenção. Bem ao longe, sobre as águas, havia uma enorme plataforma flutuante, com uma casa construída em cima. Zoe diminuiu o ritmo e ficou observando. Nunca tinha visto nada parecido. Ela se aproximou um pouco mais, sempre escondida pela água. Como já era noite, ninguém percebeu que ela estava ali. Quanto mais observava, mais entendia o que estava vendo. Não era apenas uma plataforma, era uma família inteira vivendo sobre ela. Será que eles estavam perdidos? Zoe não fazia ideia de quem eles eram, mas percebeu que estavam viajando havia muito tempo, e talvez precisassem de ajuda. Sem pensar duas vezes, voltou nadando até a praia, pegou sua bicicleta, atravessou a ilha o mais rápido que conseguiu. Entrou no barco e seguiu em direção àquela plataforma. O caminho era longo, e durante todo o trajeto, ela só conseguia pensar em uma coisa: espero que eles ainda estejam por lá. O dia amanheceu, com a promessa de um dia bem melhor. Zoe já estava em sua canoa, decidida a encontrar aquela família novamente. Enquanto navegava, pensava em tudo o que tinha visto na noite anterior. Quem eram aquelas pessoas? Como uma casa inteira podia flutuar pelo oceano? E o mais importante, será que eles ainda estavam por ali? Depois de navegar por um tempo, ela avistou a plataforma novamente. Um sorriso apareceu no seu rosto. Eles ainda estavam lá. Enquanto isso, Brenda já estava acordada, como de costume, cuidando das roupas da família. Arthur, Aurora e Ravi ainda dormiam. Apenas Brenda e a fiel companheira da família já estavam de pé. Foi então que um barulho chamou sua atenção. Ela olhou para o mar, cercado por pequenas ilhas, e viu uma canoa se aproximando. Dentro dela, havia uma mulher acenando. Brenda não escondeu o sorriso. Zoe chegou cada vez mais perto e parou ao lado da plataforma. Sem perder tempo, Brenda chamou Arthur.
que acordou sem entender o que estava acontecendo. Brenda e Arthur convidaram Zoe para subir. Zoe contou que estava limpando as praias e também as ilhas menores daquela região. Era algo que fazia com frequência, como cresceu ali. Conhecia aquelas ilhas como a palma da mão, e quando viu aquela enorme plataforma ao longe, sentiu que precisava ajudar. Então a família foi em volta da fogueira. Brenda e Arthur contaram toda a história, desde a queda do avião, os anos que passaram sobrevivendo na ilha tropical, até a construção da plataforma, e a longa viagem em busca de um caminho de volta para casa. Zoe ouviu tudo com muita atenção, impressionada com tudo que aquela família conseguiu superar. Todos conversaram por horas. O tempo passou tão rápido, que quando perceberam, o sol já começava a se pôr. Todos estavam muito mais tranquilos. Até a pequena companheira da família parecia aproveitar aquele momento. Então Zoe teve uma ideia. Ela explicou que conhecia um lugar seguro, onde a plataforma poderia ficar ancorada, e disse que guiaria a família até lá com sua canoa. Brenda e Arthur aceitaram na mesma hora. Os dois ligaram a embarcação e seguiram Zoe. Depois de um tempo navegando, finalmente chegaram a uma faixa de areia, onde deixaram a plataforma em segurança. Dali em diante, bastava seguir um pequeno trecho e atravessar a água, até a ilha onde Zoe morava. Já era noite, mas pela primeira vez em muito tempo, a família podia respirar aliviada. Eles finalmente tinham encontrado alguém disposto a ajudá-los. Zoe explicou que já estava muito tarde, então o melhor seria todos descansarem. E no dia seguinte, ela os ajudaria a procurar a casa e a família que tanto sonhavam reencontrar. Eles vão sonhar com isso. Amanheceu um lindo dia em Sulane. O sol surgiu no horizonte da ilha da Zoe. E como sempre, os animais já estavam acordados. A ilha começava a ganhar vida mais uma vez. Até a fiel companheira da família parecia estar se sentindo em casa. E naquela tudo estava um pouco diferente. Normalmente aquele lugar era tranquilo, mas agora a ilha estava muito mais cheia. Na noite anterior, uma família inteira havia chegado depois de anos sobrevivendo sozinha, e finalmente podia descansar em segurança. Pela manhã, Zoe, Coral e o robozinho mostravam a ilha para os visitantes. Aurora ficou encantada com os animais, e passou boa parte do tempo conhecendo cada um deles. Já Ravi adorou a estufa, e ficou impressionado com todas as plantas que encontrou por lá. Enquanto isso, o casal conversava com Zoe, tentando encontrar uma forma de voltar para casa. Ela não tinha todas as respostas, mas depois de muita conversa, conseguiram montar um plano. Eles vão para o centro de Sulane e então para a cidade deles. As crianças também estavam muito felizes. Elas nunca tinham conhecido pessoas novas e adoraram passar o dia com Coral e o robozinho. Depois de um tempo, Zoe precisou ir para a universidade. Então todos aproveitaram para descansar e comer algo. Todos foram muito atenciosos, até os animais. A família estava muito agradecida. Pouco depois, o tempo mudou completamente. Nuvens escuras tomaram o céu, e uma forte chuva começou. Zoe voltou mais cedo, e logo perceberam que não seria possível iniciar a busca naquele dia. Com a tempestade, o melhor seria esperar o próximo dia. Então todos passaram o restante da tarde conversando, ajustando os planos e organizando tudo para o dia seguinte. A casa estava mais cheia do que nunca, e pela primeira vez em muito tempo, a família não estava sozinha. Quando a noite chegou, a chuva continuava forte, raios iluminavam o céu, e o vento não dava trégua. Sorte que Zoe tinha um pequeno negócio na ilha, e espaço suficiente para acomodar todos com conforto. Enquanto a tempestade seguia lá fora, Brenda ficou na cama sentada e pensando em tudo o que tinha acontecido. Depois de tantos anos, eles finalmente tinham esperança novamente, e mais do que isso, tinham encontrado alguém disposto a ajudar. Naquele momento, ela percebeu que também queria retribuir tudo o que Zoe estava fazendo por eles. A noite foi longa, com muita chuva e muito vento, mas quando o novo dia chegou, tudo estava lindo outra vez.
bem típico de Sulane. O céu estava limpo, o mar tranquilo, e o sol brilhava forte. Zoe acordou muito confiante, e a família também. Aquele seria um grande dia. Bem cedo, todos se reuniram, conferiram os planos e organizaram o que seria necessário para a viagem. Então seguiram para o centro da cidade, porque dali partiriam em busca da antiga vida que haviam deixado para trás. De volta a Sulane, alguns dias haviam se passado desde o retorno, e Zoe convidou toda a família para passar mais um tempo na ilha, e claro, buscar a fiel companheira da família, que havia ficado por lá. Quando chegaram ao litoral, todos ficaram felizes. Pouco tempo tinha passado, mas a saudade já era grande. Afinal, aquela fase da vida deles jamais seria esquecida. Enquanto isso, na ilha, Zoe seguia sua rotina normalmente, e conciliando tudo com a faculdade de biologia. Eles tinham chegado. Aurora correu para encontrar sua amiga, e ficou feliz ao ver que nada tinha mudado. A amizade continuava a mesma. Ravi foi direto para a estufa, que ainda era um dos seus lugares favoritos. Já Brenda e Arthur aproveitaram para conversar com Zoe. Eles contaram como as coisas estavam acontecendo, como os reencontros tinham sido emocionantes, e agradeceram mais uma vez por toda a ajuda. Depois de tudo o que ela fez, queriam encontrar alguma forma de retribuir, mas Zoe disse que estava tudo bem, que ver aquela família reunida já era recompensa suficiente. Mais tarde, já de volta à cidade, Aurora continuava cuidando da sua amiga. Agora ela tinha uma casinha, muito carinho, comida à vontade, e pelo jeito, já estava completamente adaptada à nova vida. Os dias passaram. Brenda convidou Zoe para visitá-la. Parecia que havia algo a ser conversado. Quando chegou, as duas passaram um tempo juntas, como boas amigas, até que Brenda resolveu desabafar. Apesar de tudo ter dado certo, ela não estava conseguindo se adaptar totalmente à antiga vida. Depois de tantos anos vivendo de outra forma, algumas coisas pareciam estranhas agora, mas não era só por isso que ela tinha chamado Zoe. Existia outra questão que estava incomodando ela. Quando esteve em Sulane, percebeu que algumas praias e partes do oceano estavam muito mais sujas do que deveriam, e queria entender o motivo. Foi então que Zoe contou algo que vinha investigando há algum tempo. Mesmo limpando a ilha constantemente, o problema nunca desaparecia, porque a origem não estava na natureza. Ela descobriu algo preocupante. Uma fábrica clandestina estava operando na região. Além de pescar fora da época permitida, também descartava resíduos diretamente no mar. E parte daquele lixo acabava chegando às praias. Brenda ficou chocada. Agora tudo fazia sentido. Então ela fez uma proposta. Talvez existisse uma forma de ajudar. E talvez elas pudessem resolver aquilo juntas. Enquanto isso, a vida seguia em Del Sol Valley. Mas nem tudo era tão simples quanto parecia. Com o retorno à rotina antiga, o casal passava cada vez menos tempo junto. Aos poucos, a amizade que nasceu na ilha e o romance que os uniu pareciam estar ficando mais distantes. E talvez o maior desafio deles não tenha sido sobreviver na ilha, mas aprender a viver juntos novamente, fora dela. Nossa família finalmente chegou em Del Sol Valley, a cidade que deixaram para trás há tantos anos. Um lugar famoso, cheio de mansões, celebridades, e até uma enorme calçada da fama. Pelo caminho, todos aproveitaram para conhecer um pouco da cidade. Zoe estava encantada. Ela cresceu em uma ilha, e nunca tinha visto nada parecido. As crianças também ficaram impressionadas com os prédios, o movimento e tudo o que existia por ali. Depois de passearem um pouco, chegou a hora mais importante. Eles seguiram até a casa dos pais de Arthur. No caminho, Miguel até chamou Zoe para um encontro, mas isso é assunto para outra hora. O dia estava lindo, quente e ensolarado. Quando chegaram em frente à mansão, todos ficaram observando por alguns instantes. Era difícil acreditar.
Depois de tudo o que viveram, eles realmente estavam de volta. Arthur subiu as escadas e entrou. Enquanto isso, Zoe já estava indo embora, muito feliz por ter ajudado. A mãe de Arthur estava na janela pensando no filho. Quando virou, achou que estava sonhando. Então deu o abraço amoroso. Ela contou sobre as buscas, as equipes de resgate, e como a família nunca deixou de procurar respostas, até o dia em que perderam as esperanças. Então veio a pergunta: e a Brenda? Quando ela apareceu, a emoção tomou conta da casa mais uma vez. Vieram as explicações, a história da ilha, a sobrevivência, e como duas pessoas que antes não se suportavam, acabaram construindo uma família juntas. Mas a maior surpresa ainda estava por vir. Quando Aurora e Ravi apareceram, o silêncio tomou conta do lugar. Netos. Depois de todos aqueles anos, ela tinha netos, e aquele sempre foi um dos seus maiores sonhos. Pouco tempo depois, o pai chegou do trabalho, e a reação foi exatamente a mesma: choque, abraços e muitas perguntas. Durante horas, a casa se encheu de histórias, risadas e momentos que pareciam impossíveis. Mas ainda faltava uma pessoa. Já no fim do dia, Brenda decidiu visitar a própria mãe. Sozinha, ela queria contar tudo pessoalmente. Quando as duas se viram, vieram os abraços, as lágrimas e anos de saudade acumulada. Sua mãe até mostrou uma carta que escreveu há muito tempo, sem imaginar que um dia conseguiria entregá-la. As duas passaram horas conversando sobre o acidente, a ilha, os gêmeos e tudo o que aconteceu desde então. Quando perceberam, o sol já estava nascendo. Então voltaram juntas, onde mais abraços as aguardavam. Depois de tantos anos, a família finalmente estava completa. E aquele dia com certeza ficaria para a história, porque contra todas as probabilidades, eles encontraram o caminho de volta para casa. Mas agora surgiu uma nova pergunta. Depois de sobreviverem juntos por tanto tempo, será que a vida fora da ilha vai aproximá-los ainda mais? Ou colocar essa relação à prova? Faz um tempo desde a última vez que acompanhamos nossas famílias. E durante esse período, muita coisa continuou acontecendo. Mas vamos começar por Sulane. Por lá, as coisas estão caminhando para uma nova fase. O Eco Resort da Zoe continua crescendo. Graças ao seu alinhamento virtuoso, o lugar ficou tão famoso que acabou se tornando uma verdadeira lenda local. Turistas chegam de todos os lugares, e o negócio nunca esteve tão bem. Enquanto isso, Zoe também está vivendo seus últimos momentos na faculdade. Ela já está no último período de biologia, e fez muitos amigos ao longo dessa jornada. Mas mesmo com tantas responsabilidades, algumas coisas nunca mudam. Ela continua cuidando da ilha, limpando as praias, recolhendo resíduos e tentando proteger o lugar que tanto ama, principalmente agora que ela conhece a verdadeira origem de parte daquela poluição. E agora, ao lado de Brenda, as duas se tornaram grandes amigas, daquelas amizades que parecem ter existido a vida toda. Elas vêm bolando um plano para finalmente acabar com a fábrica, que continua prejudicando a região. E talvez não seja só essa parceria que esteja crescendo. Quem sabe uma surpresa não esteja a caminho. Enquanto isso, em The Soul Valley, as coisas não estão tão bem quanto parecem. A rotina tomou conta de tudo, e a vida voltou ao ritmo acelerado de antes. Arthur passa os dias trabalhando, Brenda também, e muitas vezes, eles só conseguem se encontrar no fim da noite, já cansados, praticamente apenas para dormir. Aos poucos, a conexão que construíram durante todos aqueles anos na ilha parece estar ficando mais distante, e isso tem feito Brenda pensar muito, principalmente agora que existe a possibilidade de um novo bebê estar a caminho. Pela primeira vez, ela começou a considerar algo que parecia impossível há algum tempo: voltar para Sulane, voltar para a vida que aprendeu a amar. E se for preciso, até mesmo seguir esse caminho sozinha. Um namorado para a Zoe. Estamos entrando na reta final da história dela. E talvez tenha chegado a hora
de dar uma chance ao amor. Durante muito tempo, Zoe deixou esse lado da vida em segundo plano, mas aproveitando o dia do amor, ela decidiu conhecer melhor alguém, por quem já existia um interesse romântico, e quem sabe, encontrar alguém especial. Miguel, Vitor e Zé Marcondes são os três Sams que despertam algum interesse nela. Miguel também é filho do oceano, tem o traço alegre, e os dois compartilham uma compatibilidade incrível, além de um forte interesse romântico e muita atração. Já Vitor ainda é um mistério. Zoe conhece muito pouco sobre ele, e nem sabe quais são seus traços de personalidade. Mesmo assim, a compatibilidade entre os dois também é incrível, e a atração existe desde o primeiro encontro. Já Zé Marcondes faz parte do passado. Os dois já tentaram fazer esse relacionamento dar certo, mas a compatibilidade continua horrível. Então talvez seja melhor deixar essa história exatamente onde ficou. Enquanto isso, Coral também quer arrumar alguém para ter um relacionamento. Luna, Cassandra e Carla são as Sams que Coral mais tem interesse em conhecer. E pelo jeito, o coração do nosso ex-boneco também vai ter trabalho. Aproveitando o clima do dia do amor, Zoe trocou algumas mensagens, e Miguel não perdeu tempo. Convidou ela para conhecer um parque romântico, cercado por cerejeiras, comidas típicas e paisagens lindas. Assim que se encontraram, os dois ficaram completamente à vontade. Conversaram por horas, caminharam pelo parque, experimentaram várias comidas, deram muitas risadas, e a conexão entre eles parecia crescer a cada minuto. Antes de ir embora, um beijo aconteceu, quase como se fosse inevitável. Agora, os dois compartilham uma relação de pombinhos, com muita conexão, curiosidade e carinho. Mas o dia ainda estava longe de terminar. Zoe mal chegou em casa e recebeu outra mensagem. Era Vitor, convidando ela para assistir ao pôr do sol nos penhascos. E ela foi. O encontro foi completamente diferente, mais tranquilo, mais calmo. Os dois passaram horas conversando ao redor da fogueira. Zoe até ensinou alguns passos típicos de Sulane. Tiraram várias fotos. E quando a noite chegou, ficaram observando as estrelas, até que um enorme monstro marinho apareceu ao longe, como se também quisesse fazer parte daquele momento. Antes de ir embora, Zoe aproveitou para conhecer melhor a personalidade de Vitor, e descobriu que ele também ama animais. Naquele instante, ela percebeu que os dois tinham muito mais em comum do que imaginava. Quando voltou para casa, abriu seu diário e tentou colocar os pensamentos em ordem. Os dois encontros tinham sido especiais, cada um à sua maneira, mas agora, seu coração estava dividido, e pela primeira vez em muito tempo, ela realmente não sabia qual caminho seguir. Faltava apenas uma prova para Zoe realizar um dos seus maiores sonhos: se formar em biologia. Ela finalmente estava a um passo de conquistar seu diploma, mas aquele dia estava longe de ser apenas mais um dia de estudos. Enquanto revisava o conteúdo na biblioteca da universidade, Vitor também estudava por ali. Assim que a viu, foi até ela para dar um oi. Apesar dos dois já terem saído juntos, Zoe ainda não conhecia todos os traços de personalidade dele. Então pensou: por que não passar mais um tempo ao seu lado? Depois dos estudos, os dois foram até um barzinho ali perto. Conversaram por horas, deram muitas risadas, se conheceram um pouco mais, dançaram, e dessa vez, o beijo que não aconteceu no primeiro encontro, finalmente aconteceu. Agora, Zoe conhecia muito melhor quem Vitor realmente era. Depois, naquela mesma noite, ela e Coral decidiram aproveitar um festival. Coral convidou Carla, uma sim por quem tinha interesse, mas perceberam que a conexão simplesmente não aconteceu. Durante o festival, Zoe encontrou uma velha amiga, uma mulher que também é muito amiga de sua mãe. As duas conversaram por bastante tempo. Ela contou histórias que Zoe nunca tinha ouvido. Explicou que Dora jamais deixou de pensar na filha, e que todos esses anos, nunca perdeu a esperança de ser perdoada. Aquela conversa fez Zoe refletir.
Talvez ainda existisse um lado dessa história que ela não conhecia. Enquanto caminhava pelo festival, ela também encontrou Miguel. Os dois conversaram por alguns minutos. Deram boas risadas. E aquele encontro inesperado só deixou uma coisa mais evidente. O coração de Zoe continuava dividido. No dia seguinte, foi a vez de Coral dar mais uma chance ao amor. Dessa vez, com Cassandra, passaram alguns minutos juntos, para perceberem que algo era diferente. A conversa fluía naturalmente. Os dois tinham muito em comum. A conexão foi tão forte, que não demorou para começarem um namoro. Coral finalmente tinha encontrado alguém, e não poderia estar mais feliz. Enquanto isso, Zoe seguia sua rotina, limpando as praias de Sulane. Mas de repente, o tempo mudou completamente. Nuvens escuras tomaram conta do céu, e uma forte tempestade começou. Ela tentou procurar abrigo, mas antes que conseguisse, um raio caiu bem perto dela. O estrondo foi tão forte que uma enorme pedra se desprendeu da encosta e bloqueou completamente o caminho. Zoe ficou presa, sozinha, sem conseguir sair. E agora, como ela vai escapar? Zoe continuava presa. A tempestade ficava cada vez mais forte, e ela não fazia ideia de como conseguiria sair dali. A enorme pedra bloqueava o caminho, e sozinha, ela não sabia nem por onde começar. Por sorte, Dora sempre estava por perto. Como uma boa mãe, ela percebeu que a chuva estava piorando, e decidiu ir atrás da filha. Quando chegou, também não sabia muito bem o que fazer, mas não desistiu. Começou a procurar em cada canto, tentando encontrar alguma passagem, até que depois de algum tempo, encontrou uma pequena brecha, e conseguiu passar. Finalmente, ela chegou até Zoe. Mesmo com toda aquela chuva, as duas conseguiram encontrar uma forma de sair dali. Zoe ficou surpresa, e muito agradecida por ter a mãe ao seu lado naquele momento. Depois disso, as duas conversaram um pouco. Dora contou o quanto ficou preocupada quando percebeu que a chuva estava piorando, e Zoe ficou muito comovida ao perceber o desespero da mãe. Dora ainda se preocupava com ela, mas elas não podiam continuar ali por muito tempo. Então, Dora levou Zoe até sua casa, um lugar lindo, onde as duas poderiam finalmente descansar. Enquanto a chuva diminuía e o perigo ficava para trás, Dora explicou que sua casa ficava completamente dentro da água, e por isso, como Zoe é metade humana, diferente dela, não poderia viver naquele lugar. Mas isso nunca significou que estivesse longe. Ela sempre esteve por perto, mesmo que Zoe não soubesse. Depois de tudo o que aconteceu, as duas estavam exaustas e acabaram dormindo. Na manhã seguinte, o sol voltou a aparecer, e o dia estava completamente diferente. Elas aproveitaram para passar mais um tempo juntas, e dessa vez, Zoe finalmente conseguiu entender melhor sua mãe e aceitar aquela parte da sua história. No caminho de volta, elas ainda encontraram algumas tartarugas marinhas, e aquilo mostrou que todo o trabalho de limpeza estava começando a dar resultado. Quando chegou em casa, Zoe só queria contar tudo o que tinha acontecido para uma pessoa, e a escolhida foi Miguel. Depois de tantos encontros, conversas e sentimentos crescendo, agora era oficial. Zoe e Miguel estavam juntos e formavam um ótimo casal. Ele também era filho do oceano e conseguia entender perfeitamente esse lado da vida dela. Depois, Zoe decidiu apresentar Miguel para sua mãe. Os três conversaram bastante, e agora, Zoe tinha ainda mais pessoas ao seu lado nessa luta. Dora, Miguel e ela. Mas ainda existia um problema que precisava ser resolvido: a poluição de Sulane. E aquela fábrica ainda estava lá. Brenda descobriu que estava grávida. Ravi e Aurora já estavam maiores agora, mas isso não mudou o que Brenda havia decidido. Ela ainda queria voltar para Sulane. Aquela ilha continuava fazendo parte dela. E, depois de tudo que viveram ali, ela precisava voltar. Brenda decidiu ter uma conversa séria com Arthur.
Mas os dois não conseguiam enxergar o futuro da mesma forma. Arthur acreditava que era hora de seguir em frente, enquanto Brenda sentia que ainda tinha que voltar. A conversa terminou em discussão, e mesmo assim, Brenda decidiu ir sozinha. Quando chegou em Sulane, Zoe estava lá para ajudá-la. Mas Brenda não tinha voltado apenas para matar a saudade. Ela tinha uma missão. Depois de tanto tempo tentando encontrar uma solução com Zoe, ela finalmente tinha conseguido dar entrada em todo o processo para impedir que aquela fábrica continuasse destruindo a natureza dali. Agora, ela estava cada vez mais perto de conseguir acabar com aquela exploração. Brenda estava próxima da ilha onde Zoe vivia, e, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Mas naquela noite, quando ficou sozinha, a saudade apertou. Ela lembrou de tudo, da queda do avião, dos primeiros dias naquela ilha, da casa que construíram, dos filhos crescendo, dos animais que salvaram, das noites difíceis, das conquistas, e de todos os momentos que fizeram daquele lugar parte da sua história. Brenda amava estar de volta, mas percebeu uma coisa: ela não queria viver aquilo sem a família. No dia seguinte, decidiu ligar para Arthur. Só que antes mesmo de conseguir, ela ouviu alguém chegando. Era Arthur. E ele não estava sozinho. Ravi estava com ele. Aurora também. E agora, aquela família estava completa novamente. Arthur tinha pensado muito. E finalmente entendeu que Sulane nunca tinha sido uma fuga para Brenda. Era parte de quem eles eram. E talvez fosse exatamente onde aquela família deveria estar. Agora, a vida deles seria ali, juntos, em Sulane. No dia seguinte, o sol brilhava forte. Era um daqueles dias bem quentes de verão. E à noite, Zoe e todos os amigos se reuniram na praia. Mas eles não estavam ali apenas para aproveitar o dia. Depois de tudo que viveram, finalmente chegou a hora de enfrentar a fábrica. Quando chegaram lá, encontraram alguns homens lá dentro trabalhando. Mas dessa vez, eles não iriam recuar. Todos entraram, teve discussão e muita briga, e por alguns momentos, parecia que tudo poderia dar errado. Mas eles continuaram, até conseguirem. A fábrica foi destruída, e aquela exploração finalmente chegou ao fim. Depois de tanto tempo, Sulane estava livre, e enquanto olhavam para aquela ilha que tinha mudado suas vidas, eles perceberam que, talvez, nunca tivessem realmente estado perdidos. Eles só precisavam encontrar o caminho de volta para casa. Então chegou o momento de encerrar a história da Zoe. Depois de tudo que ela viveu, é difícil acreditar que estamos chegando ao último episódio. Nossa menina da ilha finalmente conseguiu o que tanto buscou. Desde quando era apenas um bebê perdido em Sulane, ela cresceu naquele lugar. Viveu tantas aventuras, fez amigas, descobriu seu passado e dedicou sua vida a proteger a ilha que sempre chamou de lar. E agora, Zoe finalmente tem seu diploma em biologia e pode ver de perto tudo aquilo que sempre sonhou. Os peixes mais raros voltaram, os corais estão lindos novamente, os golfinhos estão felizes, as algas fluorescentes voltaram a aparecer, e as águas vivas também estão de volta. Sulane finalmente está cheia de vida outra vez. E então aconteceu algo ainda mais especial. As tartaruguinhas finalmente nasceram. Esse evento só acontece quando o mar e as praias estão completamente limpos. E Zoe faz questão de estar ali para acompanhar esse momento. Ela observa as pequenas tartarugas seguindo em direção ao mar. E percebe que todo o esforço valeu a pena. Algum tempo depois, Zoe volta para a praia e encontra aquelas mesmas tartaruguinhas novamente. Só que agora elas estão maiores. Elas cresceram e continuam vivendo livremente em Sulane. E naquele momento, Zoe percebe que conseguiu. A menina que um dia era apenas um bebê perdido na ilha, agora está ali, vendo o lugar florescer como nunca. Sulane finalmente está como ela sempre sonhou, e agora Zoe pode simplesmente aproveitar a vida, no lugar que sempre foi sua casa. E é aqui que a história da Zoe chega ao fim. Obrigada por acompanharem a Zoe desde o começo, por terem visto ela crescer.
e por chegarem até esse último episódio comigo. Até a próxima história.